a gente alinhar aqui o terreno, então, para a galera que está nos acompanhando, o Black Star foi lançado em 8 de janeiro de 2016, no aniversário de 60 anos do Boi, né? E 2 dias, como o Rafa falou, 2 dias depois... 69, né? 69 anos. Eu falei o quê? 60. Não, 69 anos. Desculpa. Tava com um corpinho de 60. 69 anos. E 2 dias depois ele morre, né? E isso já mudaria completamente a forma como o disco seria ouvido. E a minha audição foi após a notícia. Mas o mais inquietante para mim é que ele tinha lançado em 2013, né, que você falou, o Next Day, mas eu não estava sabendo que ele estava gravando disco novo, nem nada. Foi meio segredo, é isso aí. Eu não estava sacando, assim, não sabia, não estava acompanhando que ele estava gravando disco, tal. Não sei se foi meio em segredo mesmo, proposital, né? E ele gravou com músicos de jazz, longe daquela coisa do rock tradicional. E o Boi não quis revisitar o passado, né? Ele mais uma vez, ele escolheu o risco, e ele era esse cara, né? Ele não costumava se repetir, né, Rafa? Pois é, cara, eu acho até legal a gente fazer um preâmbulo aqui para ver o que é igual quando a gente gravou o outro vídeo sobre o Young Americans. Eu falei que eu gosto sempre, quando a gente está falando do Boi, de ver quem que era o personagem da época, né? Situar ele ali pra gente ver que Boi é esse que tá falando com a gente, de tanto que ele muda, né? E o que acontece aí é o seguinte, cara, no início dos anos 2000, o Boi tava numa fase cara normal, né? Que ele tava casado com a irmã já, a Lexi, que é a filha dos dois, tinha acabado de nascer, e ele estava desacelerando das coisas, né? Tipo, ele nos anos 90 ele estava aceleradíssimo, né? Tipo, fazendo aquele monte de disco, cada hora de um jeito e tal. Era um cara muito ativo em redes sociais, inclusive ele tinha a dele, né? O Boi sempre foi visionário nessa coisa de tecnologia, né? Ele, final dos anos 90, ele tinha a Boinet, que ele conversava com a galera, ele era super, assim, acessível, indicava filme, respondia os outros e tal. E nos anos 2000 ele começou a se retirar disso, assim. Até porque começou aquela coisa do culto da celebridade com a internet ficar uma coisa muito grande, ele falou, opa, o caminho não é por aqui, vamos tirar o pé um pouquinho. Aí ele faz 2 discos, que é o Hidden e o Reality, que eram discos até parecidos sonoramente, mas que não tinham um personagem tão definido, e ele estava falando muito sobre morte nesses discos, bastante, é aquela coisa, né, o cara vira pai e tal, começa a pensar, né, já não tem mais tanto tempo, estava na meia-idade, exato. E aí é um tema que está nesses discos direto, assim como assim, uma preocupação com o futuro, né, que o Bowie sempre foi um cara que esperava muito do futuro, aí teve o 11 de setembro, e o Bowie morava em Nova York, né, que bateu pesado nele. Ele começou a ver que o futuro talvez não ia ser aquela coisa brilhante que ele imaginava, né, e aí teve essa fase do Bowie comum, e ele teve um ataque cardíaco em 2004, né, pouco depois ele estava fazendo a reality tour, né, que é a turnê do reality, levou esse susto imenso, um ataque cardíaco, e ele falou, opa, peraí, eu quero ficar com a minha filha dessa vez, porque o primeiro filho dele, que é hoje a gente conhece ele como Duncan Jones, né, diretor de cinema, fez o Moon, que é um filmaço, chama Lunar no Brasil, ele falou, eu não quero errar de novo, porque esse filho, como os rockstar da época, né, via pouco ele vivia viajando, cuidando da carreira, anos 70, ele falou, não, dessa vez eu quero ver minha filha crescer, eu vou virar um homem de família, e ele sumiu durante 10 anos. Ninguém sabia do Bowie, todo mundo contava ele como aposentado, ele não aparecia mais na rede dele, acabou e tudo. E o Next Day aparece realmente de surpresa, assim, supetão. Foi. Todos os músicos que trabalharam nele assinaram o acordo de confidencialidade, então, respondendo a sua pergunta, realmente foi uma surpresa mesmo. E ele aí, assim, lançou o single um pouquinho antes do disco. O clipe que estreou, que foi aquele de Where Are We Now? Esse, sim, tipo assim, nem foi... simplesmente foi jogado no ar. E isso, inclusive, no ano que a Beyoncé fez a mesma coisa com o disco dela, depois do Bowie aí, né? E isso virou até uma certa moda depois, essa coisa das popstars lançando um disco que ninguém sabia, né? Disco de surpresa. Talvez ele tenha sido pioneiro nisso, eu não vou me arriscar aqui, mas sem dúvida lançou essa moda aí. E o Next Day, ele foi quem fez o design desse disco aqui é como é que ele chama? É o Barnbrook, é Jonathan Barnbrook. É o designer que trabalhou com Bowie nos 4 últimos discos, são esses pós-2000 aí. E esse disco aqui, ele veio acompanhado de uma exposição que chamava David Bowie Is,
com reticências, né? Ou seja, David Bowie é reticências, meio para que o público completasse. Essa persona que ele volta depois dessa época é basicamente ele se transformando num ícone. Né? Então, o que é essa capa aqui? É a primeira vez que o Bowie faz essas referências do passado, assim, em capa de disco, né? Tão claro, assim. Esse disco, tudo dele tem a ver com pegar esse passado e ressignificar. E ele ressignifica colocando esse quadradão branco aqui em cima. E em várias coisas, não é só na capa. Aqui dentro, ó, você tem uma foto do Bowie e a mesma foto com esse quadrado em cima. Na edição especial desse disco, ele tem toda essa coisa do branco, a fonte simples, né, que é quase um anti-design aqui, né, que a gente ia ver depois no disco, no Brett, da Charli XCX. Fez bastante sucesso aí nos últimos anos, né, o Bowie puxou isso também. Mas o que era isso? Ele estava botando esse quadrado em cima para o público ressignificar o que ele é. O Bowie é uma pessoa diferente na cabeça de cada um, né? Tipo, é aquela coisa dos personagens dele chegando ao limite, né? Cada pessoa acha que aquele cara é uma pessoa, ele não sabe mais quem ele é, né? Ele sabia que já nessa época ele já estava tão grande que essa persona dele saiu do controle, né? Então esse disco ele é todo baseado nisso, transformação dele num ícone. E quando a gente fala no Bowie, a gente acha que ele controla tudo, né? Porque, pô, é tudo muito amarradinho, né? O design vindo junto com a música e tal. Mas ele é um cara que deixa os colaboradores trabalharem muito, muito livres. Então quem teve essa ideia do quadrado foi o Barney Brook, o designer. O Bowie só falou, eu tava querendo ressignificar umas coisas, o cara foi lá, pensou em tudo, e aí sim ele embarca, né? Então, assim, às vezes, ele não é esse artista controlador, ele cola com gente muito legal, e deixa essas pessoas fazerem o que elas quiserem. Por isso que dá assim, por isso que ele é tão gênio, né? Que a gente atribui tudo a ele. Mas na verdade o Bowie ele é sempre um coletivo do disco que ele monta, né? Ele troca os parceiros todos e tal. Então por isso que ele se reinventa, porque ele cola com gente muito interessante, gente com pensamento fresco, gente da época, né? Ao invés de ficar, né, ressuscitando os mortos e tal, ele vai atrás de artistas novos, né? E aí o Bowie que chega no Black Star é esse Bowie de 2013, essa produção que ele começou, ele ficou 2 anos fazendo o Next Day, foi um disco que ficou muito tempo, os colaboradores até acharam que nem ia sair de tanto tempo que ficou cozinhando aquilo lá, mas ele lança em 2013, em 2014 ele já começa a fazer o que viraria o Black Star. Então, assim, esse é o Bowie depois do hiato, esses discos para mim eles são muito irmãos, né? Apesar de que o Next Day é um disco de rock bem nervoso, né? E o Black Star é esse disco de rock, né, mas com essa skin de jazz, né, com essa maluquice toda, mas essa coisa do design mantém, né, porque essa estrela aqui, mais uma vez, foi o Jonathan Barnbrook que fez esse design, o Bowie só sugeriu, pensei numa estrela e tal, o cara que puxou isso aqui, esse escrito, que é o nome do Bowie, né, escrito dessa maneira esquisitíssima, com pedaços da estrela aqui, sim. É tudo ideia do designer, só que pensando nisso, né? Pô, vamos transformar esse cara num ícone, ele já não é mais qual que é a fantasia? Não tem, ele era aquele quadrado em branco, e agora dentro do quadrado branco a gente tem essa estrela preta, né? Que é o que o Bowie virou nesse final aí. Então, desculpa esse preâmbulo gigante, né? Mas pra gente situar o cara. Eu te agradeço, perfeito.